É com muita satisfação que estamos aqui falando para esse seleto público, como já disse aí nessa manhã de segunda-feira, né, com esse trânsito também difícil de chegar aqui, mas todo mundo chegou no horário. Nosso muito obrigado pelo convite de colocar o Hospital Infantil também neste grupo. Agradecemos aí a Escola de Associativismo, agradecemos a diretoria da FINDES, agradecemos também ao senhor Luiz Nivaldo por ser esse batalhador, essa pessoa que acredita muito, né, nas melhorias do sistema de saúde, é um entusiasta da saúde, e nós estamos aqui hoje para poder fazer uma apresentação. Então nós vamos falar um pouco dessa importância, né, do associativismo. O que é a nossa estrutura Hospital Infantil? O Hospital Infantil era uma instituição criada por um grupo espírita, pelo Grupo Espírita de Cachoeira de Itapemirim, Jerônimo Ribeiro. Este grupo coordenou o hospital por mais de 30 anos e chegou num determinado momento que não conseguiu mais pagar as suas contas. E foi colocado, né, várias pessoas iam assumir, ficou assim um filho feio, onde ninguém queria tomar conta dessa instituição, porque a pediatria, você vai num hospital geral, você vai num hospital de especialidade, a pediatria é o canto do hospital onde não dá retorno financeiro, é a menor AIH que existe, né, o custo é o menor, e realmente gerar recursos para administrar apenas, não existe pediatria complexa para a nossa região, não cabe, nem mesmo Vitória tem grandes complexidades, e ficou, Nivaldo, eu agradeci muito sua atenção e por estar presente aqui no início, você estava fora. Então, ninguém queria trabalhar com a pediatria. O que aconteceu? O prefeito, então, fez um decreto de desapropriação do hospital para salvar o hospital daquele caos que estava passando, e os espíritas, com toda a sua boa vontade, então, deixou a instituição e o poder público foi tocando. 8 anos se passaram e a instituição se afundou em dívida e ela ficou num viés, se não era nem público e nem particular. Quando precisava de alguma questão para crescer, não conseguia, porque precisava por decreto, precisava tomar iniciativas de ações junto à esfera pública. Então, essa que era a cara do Hospital Infantil, né, sem perspectiva de crescimento, um viés político na gestão elevado, era latente a questão política, uma contabilidade com toda a boa vontade do grupo, mas uma contabilidade arcaica, onde a auditoria era para fechar balanço. Então, você não tem auditoria para fechar balanço, você tem auditoria para auditar. Você não tinha relatório gerencial que poderia coincidir com os dados contábeis. Então, você tinha uma desagregação administrativa dentro da instituição. No entanto, precisava de coragem e sapiência, porque era uma instituição de um abnegado papel social, cuidando das crianças e do futuro. Quem não cuidar das crianças não tem futuro. E aí nós iniciamos esse trabalho, fomos convidados e convocamos um grupo de empresários na cidade, onde esse grupo inicialmente foi coordenado pelo Atílio. Na vice-presidência desse grupo estava, né, o Winston Roberto, o atual presidente. Logo em seguida, a interferência política era tão grande que logo em seguida começou a ter problemas, porque o vice-prefeito também era presidente do hospital e começou a ter algumas interferências que não coincidiam com a instituição privada. Lá na Pinheiro Júnior, quando foi inaugurado o pronto atendimento, né, a seleção de pessoas para se convidar tinha que passar por um crivo político. Isso não existe para uma instituição privada. Isso não tem como uma instituição filantrópica prezar com isso. O Atílio teve que sair, né, e com muita disposição e indicado ao cargo, assumiu então o seu presidente, o Winston Roberto, que foi, a gente costuma colocar, o grande anjo dessa instituição. Iniciamos com esse grupo, então, de empresários. A primeira coisa que nós tínhamos que fazer era dar credibilidade a esse grupo. Porque, simplesmente, aprovar por aprovar papéis ou ser membro e não fazer parte, não vale a pena. Não gera perenidade, não gera estabilidade. Você fazer parte de uma instituição e não se sentir parte do processo, você não se assimila, você não tem sensibilidade com aquela instituição. E qual era o papel? Era o papel, realmente, de fazer essa instituição crescer. E dentro dos projetos que haveria de gestão, de consultoria, a melhor coisa que se encaixa é o projeto de governança corporativa, que é um sistema de regulação,
né, que dá entre a propriedade e a direção, abrangendo vários múltiplos interesses com os stakeholders, com a comunidade, com o corpo médico, com o corpo de funcionários, proporcionando à corporação transparência. Não podemos também somente ter transparência, precisamos ser eficientes. Então, a governança corporativa, que é implantada nas instituições privadas, precisava ter corpo na instituição filantrópica. Não tem casos desses na instituição filantrópica. Você tem casos de governança corporativa para instituições de capital aberto. Você tem o CEO que toma conta, você tem um grupo de associados, os seus sócios da empresa, e que administra aquele capital daquela empresa, onde o interesse é fundamentalmente o lucro. E esse grupo aqui, que começou a assumir, qual é o interesse? O bem-estar. Como você consegue transformar o bem-estar dos seus pacientes em algo tangível? Ou seja, se eu tenho um grupo de empresários que voluntariamente vão ali se reunir e nós executivos não fizermos o papel que eles querem, nós estamos desencontrados, surgiu um conflito. O conflito é, nós precisamos ser o melhor possível, representar esse grupo da melhor forma possível. Então, está aí o projeto de governança, onde você tem a propriedade da instituição e a direção. Esse conflito aqui, a direção, o controle, sempre vai querer o melhor para si. E o que esse grupo quer? Esse grupo quer o melhor para a instituição, o melhor para a comunidade. Saber administrar esse grupo aqui, o conflito que existe, isso aqui, que é o grande chavão da gestão filantrópica moderna, da governança corporativa na instituição filantrópica. Então, começamos a trabalhar com esse viés, né, onde a governança corporativa, num planejamento estratégico, ele é mais forte do que a economia do hospital. Por quê? Porque não basta ter dinheiro e não saber para o que vai fazer com o dinheiro. Não basta ter dinheiro e ficar numa conta ou fazer ações que não sejam voltadas para o interesse do grupo, para o interesse daqueles empresários que estão administrando o hospital. Então, o projeto de crescer, ele fundamentava no aprendizado do hospital. Não podia trabalhar, não podia estudar à noite no hospital porque você não dava plantão. Era o histórico cultural da instituição. Isso quebrou, virou uma cultura do aprendizado, melhoria dos processos, relacionamentos com os clientes, a visão econômica. Os contratos precisam ser sustentáveis. Se nós temos um contrato com uma instituição, com uma escola, com uma faculdade, se tem um contrato com o Estado, com a prefeitura, o contrato precisa ser sustentável, porque senão não tem nenhum empresário que vai conseguir sustentar os hospitais. Os contratos precisam ser gerenciados. E a governança com ações extremamente fortes e sólidas para dar corpo àquele trabalho que estava sendo realizado. Então, começamos a criar esse conselho, começamos a convocar o presidente, saiu com o carro dele visitando empresas, né? Nós não tínhamos nenhum carro para ir a Vitória, quem ia a Vitória buscar era no carro do superintendente ou do carro da direção. O primeiro trabalho ele rodou nas empresas, colocando o nome dele à disposição, onde aqueles empresários que o conheciam como homem de destaque na área empresarial, começou a enxergar também como uma visão social. E aquilo tornou-se, né, patológico entre as pessoas que era conhecido dele, e todo mundo passou a aderir. Hoje o vice-presidente, seu Zé Clara, onde ele estiver, ele defende a instituição, porque ele sabe que ele faz parte daquela instituição, porque ele decide pela instituição. O nosso controle e gestão é trabalhado para que ele decida. Um dos maiores exemplos da decisão do Conselho é que eu queria muito passar, Thales, formar uma escola de técnico de administração hospitalar e técnico de laboratório, técnico de raio-x. Queria formar uma escola em Cachoeiro e levamos então para o Conselho, né, essa proposta. Tem até a autora desse projeto aqui comigo, por acaso está aqui hoje, né? Não vamos falar o nome, mas a pessoa, o sorriso destaca no rosto dela aqui. Então fizemos um grande projeto para montar uma escola. Nós, como administradores, e o Conselho, que é dono da instituição. Por nossa surpresa, levamos aquele projeto, a viabilidade certinha, não passou. O projeto não passou.
Aquilo para nós gerentes, administradores, foi a maior lição. Quem manda no hospital é o corpo, é a diretoria administrativa, é os membros que a Assembleia coloca dentro da instituição para mandar na instituição. Porque a perenidade da instituição depende do conselho e não de seus executivos. Aquilo foi uma lição. Fui para casa, foi mal aquela semana. Naquela noite eu refleti, esse era o nosso papel, dar conhecimento ao conselho para saber decidir. Tempos depois o governo montou o quê? O Empretec, né? O Empretec gerando cursos gratuitos para a população. Poderia talvez quebrar a nossa escola, quando surgiu o Empretec, ou poderia talvez não ter sido a melhor decisão. No final, o que importa é que quem manda é o Conselho Deliberativo. Quem manda é aqueles membros lá, é o presidente e os seus membros que fazem parte.